Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso 12º episódio da websérie Independência. Meu nome é Pedro Vieira e eu estou muito feliz em gravar esse episódio especificamente para você. Sabe por quê? Porque nesse episódio a gente marca mais uma etapa concluída. A gente concluiu já 3 etapas. A primeira etapa foi a etapa do preparar. Foi onde a gente conversou bastante sobre a independência financeira e depois a gente conversou sobre as suas influências, o seu ambiente familiar, as suas percepções, aquilo que você viu, aquilo que você ouviu e que podem ter influenciado a sua vida financeira e toda a sua trajetória financeira até hoje. Depois de você se preparar e identificar essas influências, essas percepções, nós também vimos os 5 pontos vitais. Isso foi essencial, definir a sua missão, a sua visão, os seus valores, seus objetivos e desdobrar esses objetivos em metas. 5 pontos vitais. Vitais por quê? Porque trazem vida ao seu plano de construção da independência financeira. Depois de construir esses 5 pontos vitais, você estava pronto para fazer aquilo que a gente fez ontem, no 11º passo, que foi construir os 3 planos de ação. Você consegue se lembrar que planos de ação são esses? Primeiro plano de ação qual é? É o plano de ação estratégico. É o plano de ação que dá base, é o plano de ação relacionado com a sua missão. O segundo plano de ação tático. É nesse plano onde a gente vai compartimentar a sua estratégia. Ele é o plano do meio, é o plano de médio prazo, para dar base para o plano de curto prazo, que a gente chama de plano o quê? Operacional. Por que operacional? Porque ele diz na prática quais são as operações, as tarefas que você vai realizar no curto prazo para você poder alcançar a tática, para poder alcançar no longo prazo o seu plano estratégico. Beleza, então a gente já viu suas influências, suas percepções, a gente trabalhou isso daqui. Depois a gente viu os 5 pontos vitais, definidos os 5 pontos vitais, a gente definiu então os 3 planos de ação. Definidos esses 3 planos de ação, o que a gente fez? O que a gente vai fazer, na verdade, hoje? A gente vai aprender táticas de pesquisa. Na verdade, eu vou passar para você algumas coisas e algumas tarefas que vão desenvolver em você algumas táticas de pesquisa. Mas como é que eu quero que você enxergue essa tática de pesquisa? A gente está indo para a prática, ok? A gente está saindo da estratégia e está indo para a prática. Mas antes da gente ir para a prática, existem alguns pontos que eu quero pontuar com você. O primeiro deles é que eu quero que você enxergue a pesquisa como ferramenta, ok? Eu quero que você entenda a prática só vai acontecer, você só vai sair da estratégia e ir para a prática depois que você unir aqui no meio ferramentas. E essas ferramentas são unidas também a fontes de conteúdo. Esse conteúdo ele precisa ser 100% de acordo com o seu plano de ação. Não só o seu plano de ação estratégico, tático, mas principalmente o seu plano de ação operacional. Então eu quero que você enxergue a pesquisa, esse conhecimento que você vai acumular, que você vai adquirir, eu quero que você enxergue isso como ferramentas, ok? Eu quero que você desenvolva essa visão. E mais do que ferramentas, essas fontes de conteúdo precisam ser 100% de acordo com o seu plano de ação operacional. Para que isso aconteça, existem diversas táticas de pesquisas que são internacionalmente... Eu falei plano operacional, falei plano internacional, agora eu me lembro. Mas enfim, existem diversas táticas de pesquisa que são internacionalmente conhecidas. Eu vou passar 3 aqui para você, ok? A primeira delas é a tática de pesquisa bibliográfica. Bibliográfica, guarda esse nome, anota esse nome. Bibliográfica. Assim, o segundo tipo de pesquisa que eu quero que você anote aí, e isso está muito relacionado à nossa prática, é o tipo de pesquisa experimental. Anotou? Pesquisa experimental. E o terceiro tipo de pesquisa é a pesquisa exploratória. Eu estou olhando para cá porque eu tenho uma colinha. É nessa pesquisa exploratória onde eu quero que você preste bastante atenção, tá? Por quê? Esses 3 tipos de pesquisa são 3 tipos de pesquisas internacionais que funcionam muito bem no meio acadêmico. Eu não sou um dos maiores fãs do modo que o mundo acadêmico funciona hoje. Eu acho que ele é muito bom, sim, para algumas determinadas profissões, não para todas. Porém, eu tenho um plano aí da minha vida, está dentro da minha missão também, agir aí no plano acadêmico. Mas eu quero que você entenda que esses 3 passos, essas 3 pesquisas, 3 táticas internacionais de pesquisa podem ser adequadas para o seu momento atual. Eu vi muita gente, na verdade, eu vi algumas pessoas comentando assim: poxa, mas eu ainda faço universidade, poxa, mas eu ainda estudo, poxa, mas eu não tenho uma renda, mas eu tenho filho, eu não tenho uma brecha do meu dinheiro para poder investir, para ter independência financeira. Eu só quero dizer o seguinte para você:
essa série foi toda baseada independente do seu momento atual, independente da sua idade. Só que você precisa ter maturidade o suficiente, de novo, independente da sua idade, você precisa ter maturidade suficiente para adequar esse conteúdo à sua realidade. Quando eu transmito esse conteúdo, quando esse conteúdo sai de mim e ele passa para você, esse conteúdo passa a ser seu. Então você pode fazer com ele o que você quiser, você é livre para fazer com esse conteúdo o que você quiser, principalmente esse conteúdo que está sendo entregue gratuitamente para você. Por isso que eu quero pedir para você, pegue esse conteúdo e adeque à sua realidade. Eu já tento passar ele de uma forma mais genérica, de uma forma que faça sentido para você, para o que você vive hoje. Porém, vai de você pegar esse conteúdo e adequá-lo à sua realidade. Da mesma forma, essas 3 pesquisas que são reconhecidas academicamente em todo o mundo, bibliográfica, experimental e exploratória, elas também vão ser utilizadas por você no seu momento prático, assim como outros tipos de pesquisa. Porém, ainda que você vá desenvolver, e isso é uma coisa que eu ensino muito no método Escola de Finanças, para você construir a sua independência financeira em 180 dias, eu ensino para você a desenvolver a sua própria forma de pesquisa. Só que até você desenvolver a forma de pesquisa que serve para você, você precisa partir de 3 formas de pesquisa ou mais que já existem hoje. Então, a tarefa prática de hoje, eu vou já dar a tarefa prática no meio desse vídeo aqui. A tarefa prática de hoje qual é? É você pegar esses 3 tipos de pesquisas reconhecidos internacionalmente e aplicar esses 3 tipos de pesquisa, ok? Eu quero que você pesquise esses 3 tipos de pesquisa, escolha um e comece a fazer. Tá ok? Essa é a prática, é você pesquisar a pesquisa bibliográfica, pesquisar o que é a pesquisa experimental e pesquisar o que é a pesquisa exploratória e depois escolher uma dessas para você ir lá e praticar. Tranquilo? Agora vamos seguir aqui na pauta desse vídeo. Você não pode sair da estratégia para a prática e consumir qualquer conteúdo. Entenda o que eu vou te falar agora. O que eu vou te falar agora é algo bem sério. Você vai consumir um conteúdo de acordo com o seu plano de ação. Tudo bem, mas ainda que o conteúdo esteja 100% de acordo com o seu plano de ação, você precisa aprender uma coisa que é muitíssimo importante, que é aprender a aprender. Vamos lá, deixa eu separar isso aqui em 2, tá? Você tem a parte da pesquisa, onde você tem que aprender qual é a melhor forma de você pesquisar sobre aquele determinado assunto referente ao seu plano operacional, tá? Eu vou repetir, você tem que aprender qual é a melhor forma de pesquisar sobre aquele determinado assunto relacionado com o seu plano operacional, que é o plano de curto prazo, com aquela tarefa que você tem que realizar para ontem, para que você realize outra, e quando você finalizar aquela lista de tarefas, você vai ter a sua tática realizada, a sua tática cumprida, beleza? Então, você tem que aprender a pesquisar esse tipo de conteúdo. Mas, depois de você aprender a pesquisar esse tipo de conteúdo, você tem que aprender a assimilar. Entendeu? A primeira etapa é você pesquisar. A primeira etapa da prática é essa. Você achou a universidade financeira quando você pesquisou. Beleza? Isso é claro, isso é óbvio para você, né? Mas a segunda etapa é você assimilar o que eu estou te passando. Então a primeira etapa é pesquisar, a segunda parte é assimilar. Então, a primeira etapa depende de você ter aprendido qual é a melhor forma de você pesquisar e depois desenvolver a sua, como eu ensino na Escola de Finanças, no Construa Sua Independência Financeira em 180 dias ou menos. E aí, depois de você aprender a pesquisar, você vai ter o seu conteúdo de acordo com o seu plano. Ok, mas depois você ainda precisa assimilar aquele conteúdo, tá? Então, eu quero te passar algumas coisas que eu chamo de aprender a aprender. Para eu te passar isso tudo, eu quero te passar uma ferramenta prática, ok? Anota essa ferramenta prática porque eu vou te passar ela em passos. Depois de aprender qual é o melhor conteúdo para você, qual é a melhor forma de pesquisa e descobrir qual é o melhor conteúdo, os passos que você tem que fazer a seguir são os seguintes. Consumir o conteúdo de forma rápida, ok? Depois reler aquele conteúdo e separá-lo em tópicos. Desses tópicos, você vai te extrair daqueles tópicos o que é prático e o que é teórico. Depois desses passos práticos, você vai organizar os seus passos de aplicação. Entenda bem, existem os passos práticos, ou seja, faça isso, depois você tem que fazer aquilo, depois você tem que fazer aquilo outro, depois você tem que fazer aquilo outro, ok? Esses são os passos práticos. E existem os passos de aplicação prática, ou seja, eu vou fazer agora isso, depois eu vou fazer
aquilo, depois eu vou fazer aquilo outro. Não necessariamente são as mesmas coisas, às vezes são. Se o texto for muito bom, se aquele conteúdo que você está consumindo for muito bom, isso já vai ser passado para você de forma prática. Se não for, você tem que fazer essa adequação. Então você leu uma vez, releu separando em tópicos e depois você separa esses tópicos em passos práticos e separa a aplicação prática. O último passo então é você ir lá e praticar, ok? Essa é uma ferramenta simples para você aprender a aprender. Por quê? Porque enquanto você está na faculdade, então melhor, quando você está na escola, o que acontece com você? Você está consumindo um conteúdo. Qual é aquela dúvida que toda criança tem? Aonde que eu vou aplicar essa bodega? Não é verdade? Onde é que eu vou aplicar essa coisa? Eu estou vendo um monte de número na minha frente, ou então eu estou vendo um monte de fórmula, ou então eu estou aprendendo uma nova teoria, mas aonde que eu vou aplicar isso? Eu nunca vou aplicar isso na minha vida. Para que eu vou aprender essa parada? E aí, essa é a dúvida que surge na cabeça de todo mundo. Então, para que você vai consumir um conteúdo que você não vai aplicar? Essa é a maior perda de tempo. Quando você consumir um conteúdo que você vê e fala assim, isso eu não vou aplicar, você pode ter certeza que você acabou de desperdiçar o seu valiosíssimo tempo que você podia estar com a sua família, aproveitando uma oportunidade, entrando em contato comigo, adquirindo um curso da Universidade Financeira, fazendo o que você quisesse fazer, lendo um livro, passeando na praia, na serra, enfim. Você podia estar fazendo qualquer coisa, mas você consumiu um conteúdo que você não ia aplicar. Então isso é desperdício de tempo. Beleza? Anotou esses passos práticos? Eu separei esse vídeo de 3 formas. A primeira, você entendeu a importância da pesquisa. A pesquisa é uma ferramenta. A pesquisa é o que vai fazer com que você ache uma fonte de conteúdo 100% de acordo com o seu plano de ação. Pesquise o que é. Aí a segunda parte é a parte prática. Pesquise o que é. Pesquisa bibliográfica, pesquisa experimental, pesquisa exploratória. Escolha uma e comece dessa uma até que você desenvolva a melhor forma de pesquisa para você. Depois, a terceira e última parte desse vídeo foi eu te ensinando a aprender. Não é só você ter um conteúdo certo, um conteúdo 100% de acordo com o seu plano de ação. Você precisa aprender o que aquele conteúdo está passando para você. E nessa hora de aprender o que esse conteúdo está passando para você, é que o bicho pega. Então você precisa aprender a aprender, que nada mais é do que pegar um conteúdo teórico, ou então e separá-lo, na verdade, em passos práticos e aplicação prática, ir lá e aplicar. Ir lá e aplicar, ok? Então, o que eu quero que você faça? Assim como no vídeo de ontem, que eu falei só no final para a pessoa escrever lá, feito, para poder saber que ela criou um plano de ação estratégico, tático e operacional, hoje eu quero que você pegue o seu resumo de pesquisa bibliográfica, pesquisa experimental, pesquisa exploratória e faça esse resumo e escreve para mim qual das 3 você escolheu, ok? Eu quero que você só escreva no comentário qual das 3 você escolheu e por que você escolheu esse tipo de pesquisa, tá? Porque aí eu vou entender que entre as 3 que você estudou, você escolheu um método de pesquisa para seguir, beleza? Esses são só 3 métodos. No curso completo eu ensino um monte de outros métodos, mas calma, fica bem tranquilo porque já dá para dar um pontapé inicial daqui. Tranquilo? Beleza, então escolhe esses 3 métodos, me diz qual você escolheu e me diz o porquê você escolheu esses 3 métodos. Eu te vejo amanhã. Amanhã é um vídeo importantíssimo, onde a gente vai conversar sobre a teoria e a prática, como você vai migrar da teoria para a prática de uma forma sutil e de uma forma que vai dar resultado para você e para sua vida e para a sua independência financeira. Construa a sua independência financeira. Conte comigo para isso. Hoje é o 12º dia e eu estou muito animado porque a gente já está descendo essa montanha aí para chegar na nossa linha. E que linha é essa? Ela é uma linha de chegada ou é uma linha de partida? Vamos começar a conversar sobre isso, vamos começar a pensar sobre isso, mas calma, que o nosso relacionamento, a nossa história está só começando e você vai fazer história. Sabe por quê? Porque você é capaz e porque você merece e porque as outras pessoas que te cercam precisam do seu exemplo, precisam da sua ajuda e precisam ter em você um exemplo de vida. Um grande abraço para você, a gente se vê amanhã. Não esquece! Escolhe o seu tipo de pesquisa, comenta aqui embaixo e me diz por que você escolheu esse tipo de pesquisa, tá certo? Até amanhã, tchau, tchau!